Hey pessoal, bem-vindos ao Mastercast BR, seu podcast sobre o Masterchef Brasil da Bandeirantes. Eu sou o Ita, que ao meu lado tenho meus queridos tecnólogos em Masterchef. A Gabi e a Laura, né, que volta mais uma vez, já que o Fully tem muitos compromissos. Como a gente fala, Fully, Gabi, ou Gabi viaja, ou Fully estuda, eu fico só desocupado, que sempre tô aqui nos podcasts, mas hoje sempre tem compromisso. A Laura tá dizendo aqui, e aí garotas, estão preparadas para comentar a semifinal que aconteceu nessa terça? Sim, e eu quero deixar claro que você me convidou, tipo, 1 hora atrás. Eu falei que eu podia, então quer dizer também que eu tô no mesmo nível que você, bicho, nada pra fazer. Laura era pra fingir que nossa lista de convidados é lotada e, tipo, é 3 meses de antecedência quem tá agenda vocês, gente. É pra fingir A aqui. Laura tá igual o chefe, que eu esqueci o nome, que eu comentei até no Twitter, que apareceu no episódio lá, que o Fogaça não podia ir, convidaram o cara e, tipo, ele apareceu, assim, do nada, na mesma hora, não tinha nada pra fazer. Aí foi a Laura, tá vendo? Tava bem... eu achei engraçado que ele apareceu assim, eu acho que... Eu falei até pra Gabi, eu falei, ou ele tava sendo... Ele já era convidado, né, pra prova, tipo, ia ser 4 chefes na semifinal, ou realmente ele tava passeando pelos estúdios da Band e ele viram ele passando lá, ei, vem cá, tá faltando Fogaça, vem substituir, sabe? Mas porque, não sei. Mas ficou curioso que a gente teve uma dinâmica e quem sabe se um dia o Masterchef mudar os jurados, né? A gente já se acostuma já. Não tirando a Paola, pode rodar todo mundo. Quer dizer, a Ana Paula Sim. também pode ficar um pouquinho. Mas vamos lá, olha. Rafael, William e Raven, né? Lutaram por 2 vagas na grande final, que acontecerá na semana que vem, na terça, dia 11. E a semifinal contou com 2 rodadas. A primeira foi uma rodada com cebola, eles tiveram que fazer um prato usando 3 tipos de cebola. Nunca vi isso, gente, assim, com tanta cebola. E foi Não, eram vencido. 3 texturas, não Textura, eram? né? É, e 3 tipos de Não algum. 3 tipos. Ah, textura, então eu entendi Não, tipos não na precisa. hora. A cebola não precisava ser diferente. Podia ser a mesma, ela tinha que estar feita de 3 formas diferentes. Foi isso que eu entendi. É, fica polêmica no ar das cebolas. E quem venceu foi o Rafael, né, gente? E em seguida teve uma prova de cordeiro, que quem venceu foi o William, ou seja, Revinha, nosso pedacinho de céu, foi eliminado. E agora vamos para esse já da semifinal. Quero saber, Gabi, o que você achou desse semifinal? Foi fraco ou foi forte? Comparado das semifinais de profissional, porque comparado com a semifinal de amador, a gente sabe que humilhou, porque a gente esquece daquela semifinal com Eliana e Maria Antônia. Nossa, aquela Saudades. semifinal foi difícil mesmo de engolir. Mas então, eu não sei dizer assim se foi em termos técnicos, se eu achei forte ou fraca, sabe? Mas eu achei que em termos de entretenimento, a semifinal da temporada passada foi bem superior, assim. Talvez é porque eu, pelo menos, tinha, tipo, muita torcida naquela semifinal. E nessa eu tava meio que, tipo, ai, tanto faz como tanto fez, sabe? Mas eu achei meio chatinha esse episódio, essa semifinal e tudo. Eu acho que foi mais do mesmo, assim. E, na verdade, como não quebrou nem um pouco a minha expectativa, eu tinha certeza de que isso ia acontecer. E a própria edição do episódio deixou claro que isso ia acontecer. Eu achei. Eu achei meio chato. Eu acho que, pra ser bem sincera, eu tô muito de saco cheio da rivalidade entre Rafael e William. Então eu acho que como muita coisa focou nisso, eu fiquei meio, ok, sabe? Eu acho também que a Heaven sempre. Vocês já falaram nisso, ela é muito ensaiada no... quando ela fala. Então, assim, eu concordo, acho que faltou uma coisa a mais, assim, pra gente chamar. Mas eu gostei das 2 provas. Eu até anotei aqui que eu teria feito a prova da eliminação da semana passada com essa prova das cebolas, porque gente, cebola não é uma prova tão impactante. É uma coisa que algumas pessoas não comem, mas cebola é acostumada a aparecer no dia a dia da gente, né? Assim, ela não é uma coisa Mas que, eu achei nossa. que mas eu achei diferente por isso. Eu acho que a proposta era fazer a cebola de uma forma que ela fosse o principal do prato. E geralmente a gente come cebola como parte do tempero, né? E aí eles faziam a cebola de 3 formas diferentes. Eu gostei por isso, eu achei que foi diferente. Porque eu lembro do MasterChef Júnior dos Estados Unidos, olha as coisas que a gente lembra. Eu lembro uma vez que eles tiveram uma prova que. Já tive essa prova no brasileiro também. Que eles tinham que fazer um negócio, a quantidade de coisas certas seria a quantidade de ingredientes que eles poderiam usar. Vocês lembram? Tipo, de fazer uma panqueca, aí as certas, Uhum. a quantidade certa seria. Aí teve uma menina que ela só acertou 2. Então ela fez, tipo,
carne com um acompanhamento, e ela fez esse acompanhamento feito de 3 formas diferentes. Então era um só, era uma coisa que não tinha muito destaque, mas ficou destacado porque ela fez ele purê, fez ele... Eu acho que a ideia era muito disso, fazer assim, mostrar as possibilidades, com a cebola sendo o principal, que não é uma coisa que a gente costuma ser. Então eu gostei muito por isso. Eu acho que assim, não necessariamente precisa ser uma prova de semifinal, mas é uma prova que eu gosto, eu acho legal. Ó, eu não sei, Cebola não nasceu pra ser protagonista, porque até nos desenhos a gente vê que é turma da Mônica, não turma de Cebolinha. Então não tem como aparecer agora. Mas olha, eu tinha falado isso, que tava porque eu achei que a prova, o grande livro de receitas do MasterChef, tem um título muito mais chamativo do que uma prova com cebola, pra chamar assim, eu acho que teria com mais cara de semifinal. Vale uma vaga, gente, na final. Então, mas foi o que aconteceu, né? E antes disso, da prova e tudo, foi que Ana Paula Padrão, né, jogou na cara as vitórias individuais de todo mundo, porque no MasterChef até as vitórias em equipe que você não ganhou como capitão estão contando agora. Ou seja, qualquer coisa que você vencer conta como um ponto importantíssimo para o histórico de Ana Paula Padrão. Que foi o Rafael com 8 vitórias, o William com 7 e a Raven com 6. Então o Lauren já podia ficar tava meio que na cara que a partir do momento que eles começaram a frisar isso, que eles frisam todo ano, já ficava meio óbvio quem ia ser eliminado, né? Mesmo antes de começar qualquer prova. Só pela edição, né? Já estava muito óbvio, eu acho. Antes de começar. Semana passada a gente já estava com essa ideia de quem ia ser, por causa da repetição eterna que eles estavam falando dessa rivalidade entre Rafael e William. Eles só falavam disso. Já tem alguns episódios que só se fala disso. Então acho que a gente já esperava também por causa disso, né? Não só essas coisas que você falou, mas porque a narrativa que foi construída foi baseada nisso, né? Ô Gabi, você acha que essa pontuação realmente interfere em alguma coisa no MasterChef? Porque é uma coisa que eles focam muito. Eles jogam na cara na semifinal, por exemplo, quantas vitórias tiveram cada um. Eu acho que não faz diferença, sinceramente. Tipo, se a pessoa for muito mal em um dia, ela vai sair. E, tipo assim, se a pessoa for muito querida por eles, eles vão dar um jeito de dar um jeito da pessoa ficar, mesmo ela não sendo um destaque, assim, culinário durante todo o programa. Eu acho que tem muito mais coisas do que por trás de tudo isso do que os números nos mostram. Pode queimar um prato e acabar vencendo o MasterChef, né, gente? Um profissional queimou ano passado, se você não lembra o Pablo, né? Tinha uma parte que não era queimada, que a Gabi, eu acho que nunca vai esquecer também disso, né, Gabi? Porque isso resultou na eliminação da Irina. Então. Mas vou esquecer daquele peru queimado. Então, assim, porque quando você vai no restaurante. Carne, eu nunca mais comeria peru na minha vida depois daquilo. Como é? Eu acho que essa pontuação, de certa forma, interfere um pouquinho, sabe? Assim, não digamos que, claro que não vão decidir tudo por causa do histórico, mas eu acho que a pontuação interfere, que eu não me lembro, assim, de cabeça, no momento, se alguém chegou a chegar na final do MasterChef com os números baixos de vitória, sabe? Tipo, ficando no meio do caminho, só ganhou uma prova e acabou chegando na final e venceu o MasterChef. Acho que ninguém tem esse histórico, não, de ser tão regular e no final... Puf. E o William foi lembrado que ele cresceu, né? Ou seja, a trajetória de crescimento. Eu acho que eles falam isso dependendo se vai ajudar a pessoa que eles querem que ajude ou não. Tudo pra mim é armado. Então pra mim é assim, vai ser bom falar, então vamos falar. Eu concordo com a posição da Laura. Até porque assim, tipo, como que você vai medir exatamente esses números de vitórias se você vai pegar, por exemplo, um ranking onde existem as vitórias individuais e as vitórias em grupo. Tipo, a vitória em grupo, às vezes a pessoa não tem mérito nenhum naquilo, sabe? Tipo, o único mérito da pessoa, às vezes, é não ter estragado o serviço do grupo. Tipo, ela pode não ter se destacado de nenhuma maneira naquela situação e conta como uma vitória individual, ou uma vitória coletiva, né? No caso, ela tem a mesma... Enfim, assim, o que eu quis dizer é que ela vai ter o mesmo peso nesse ranking do que uma vitória individual. Então, sinceramente, eu acho que é muito mais uma questão da ênfase que eles dão para as coisas do que o quanto a pessoa é ou deixa de ser boa, sabe? Porque às vezes tu vai pegar uma pessoa que não é tão boa assim e que vai ter estado sempre nos grupos que vence e a pessoa vai ter um número de vitórias alto, como é o caso do Daniel, que inclusive resultou em você sendo chamado de tecnólogo de MasterChef.
Mas, gente, olha, eu agora tá no meu currículo Lattes, procurem lá meu nome, tá lá, que eu sou tecnólogo Masterchef, porque o Daniel fez isso. Parabéns. Né, eu ia falar isso no final, mas vamos trazer logo pra aqui rapidinho o comentário, foi que eu botei assim, que o Rafael venceu 4 provas em equipe. Ou seja, ele não foi capitão das 4 provas dele. Não tem como ele, se ele fosse capitão, dizer, nossa, arrasou, né? Porque, tipo, você capitão 4 vezes ganhar 4. Porque é que nem a Manu. A Manu era bem em prova em equipe, mesmo ela perdendo. A gente sabia que ela tinha potencial, né? Era diferente. Aí eu falei que o Daniel deu sorte de estar nos grupos do Rafael, porque ele não. Ele, mesmo sendo bom cozinheiro, eu ainda elogiei o Daniel, gente, no Twitter, dizendo, mesmo sendo bom cozinheiro, ele teria. Eu acho que ele teria saído. Eu não botei um do eu acho. Que ele sairia porque ele não aguentaria a pressão, que a gente viu como foi que ele não conseguiu a pressão de fazer um bolo espelhado, sabe? Ele não conseguiu fazer um bolo antes de ele ser espelhado, sabe? Não conseguiu fazer ingredientes. Aí eu falei isso sem citar o Daniel acabou me respondendo no Twitter dizendo que não foi aquilo lá. Acho que temos um tecnólogo de Masterchef aqui. Pois bem, Daniel, tem mesmo, a gente é formado em PhD em Masterchef. E Gabi citou ele aqui agora, ele é daquele tipo que procura nas buscas o nome dele então, né? Então se ele escutar áudios também, ele vai aparecer por aqui. Ele devia estar procurando a hashtag, né? Porque você nem citou, né? Eu citei o nome dele. O nome dele é o nome. Eu citei. Então ele deve procurar o nome e a hashtag. Não, se fosse só pela hashtag, minha Nossa Senhora, ia ser desocupado. Vai lá aprender a fazer bolo primeiro, bolo espelhado, sabe? Claramente não aguentou a pressão. Você estava certo, gente. Provou a nossa tese. Nessa primeira prova, vocês têm algum ponto destacado nela? Que é alguém que, além do Rafael ter arrasado, querendo ou não, gente, Rafael pode ser chato, pode não ter carisma, pode falar algumas coisas necessárias, mas ele é muito bom cozinheiro, né, Gabi? Sim, exatamente. Tipo, não tem como negar, sabe? Eu acho ele um baita de um boost, talvez um dos piores que já passou pela cozinha do MasterChef, mas talvez seja um dos melhores cozinheiros que já passou pela cozinha do MasterChef também. Porque tem algumas pessoas que eram muito bons cozinheiros, mas que viviam de altos e baixos e tal. E o Rafael não, ele tem uma constância na cozinha também. Então, assim, se ele vencer, eu vou achar uma pena que o melhor cozinheiro dessa temporada seja uma pessoa que eu acho tão chata. Agora, eu não vou ter dúvidas de que ele mereceu pela trajetória dele na competição e pelas coisas que ele aparentemente cozinha, né? Que eu não como, mas eu acho que realmente são muito boas. E eu acho que se ele vencer, ele vai ser melhor do que o Pablo, porque, por exemplo, o Rafael sempre esteve em evidência. Querendo ou não, ele sempre estava lá aparecendo, sabe? É evidência positiva. O Pablo cresceu no meio do caminho, então eu acho que a Daisy eu não sei se seria melhor ou igual a Daisy. Mas eu acho ele que é realmente muito bom, eu acho, sim. Infelizmente, ele é muito bom. Pra nossa tristeza. Infelizmente, ele é muito bom, sabe? Porque o Pablo, por exemplo, não tenho dúvidas de que ele seja um bom cozinheiro. Mas ele também teve envolto o tempo todo naquela polêmica de ser pupilo do Jacan e de, tipo, vir cozinhando muito mal. E daí, do dia pra noite, ele virou um excelente cozinheiro, assim. E eu acho até que, se fosse para escolher uma trajetória que se assemelhasse um pouco do Pablo, seria muito mais a do William, sabe? Porque o William também é meio que misterioso o que acontece, porque ele cozinha as coisas, diz que, meu Deus, chora no confessionário porque a minha comida tá muito ruim, tá isso, tá aquilo. E aí ele chega lá, apresenta pros chefes e tá tudo maravilhoso. Então, assim, né, daqui a pouco tem uma forçada, igual tinha pro Pablo, sabe? E com o Rafael, não. A impressão que dá é que ele realmente é muito bom. A Laura concorda muito com isso quando eu falo, né, Laura? Que pra o William tá rolando uma passadinha de pano aí, pra ele não, né? Pra ele não. Assim, nada contra o William, eu acho que ele cozinha muito, mas é porque o que ele, como a Gabi falou, o que ele vende pra gente no confessionário, o que acaba acontecendo de realidade, se isso acontece uma vez, eu entendo, é de reality show, todo mundo pode ter algum dia que não tava bem, que cozinhou mal mesmo e se salvou milagrosamente. Mas você já é o segundo ou terceiro programa seguido que o William fala isso, que como ele tá horrível e chega lá, ou ele ganha a prova ou ele tá na final, sabe? Você não acha que tá ok, Laura? Então é pra desconfiar? É pra ficar com desconfiança do programa? Não, eu não sei, cara. Eu não sei se é porque ele tá sendo muito chato no confessionário, tá querendo arrumar um drama onde não existe, entendeu? Se promover falando, nossa, tá horrível, mas tava bom. Eu não entendo também. Eu acho os confessionários dele tão chatíssimos, porque tá passando uma ideia muito injusta. Porque você olha o prato, você fica assim, tá,
o prato dele de cebola, por exemplo. Tudo bem que não foi, ele perdeu essa prova e tal. Mas você olha o prato dele de cebola e você fala, ok, né? O outro também, você acha que foi uma coisa assim, nossa, ele claramente errou, eles falaram do negócio do... O que era aquilo de ovo? Sim, mas o que era aquilo de ovo que ele botou que ninguém gostou? Salada de ovo. É isso, sabe? Aí, tipo... Aí todo mundo fica, mas... É sempre assim, né? Não que eu acho necessariamente, nossa, a Heaven não errou e tal, mas eu acho que você somando as coisas do William, principalmente nesses dois dos últimos, e eu ainda tô com o ranço do último instalado, daquele arroz naquele prato gigante, eu acho que fica chato, assim, a gente assiste, a gente fica, tá, porque a gente não come, né? Aí as pessoas ficam sempre no Twitter falando assim, ai, mas vocês não comeram, tô querendo discutir. Tô querendo, porque a gente tem que discutir. Ué, o reality show tá lá pra gente assistir. A gente não tá comendo nada, ué, mas a gente tem que comentar. Eles passam uma ideia pra gente com a edição. Eu nunca duvidei que o Rafael cozinha bem, entendeu? Nunca duvidei do merecimento dele mesmo, não gostando dele. Agora, o Will, eu tô duvidando nesses últimos porque o jeito que ele fala... A forma que o negócio aparece, a própria comentário dos jurados, às vezes, sabe? Eu acho que tá muito estranho. O do Rafael é engraçado, porque o Rafael sempre fala nos confessionários, vez ou outra, que ele cozinha bem, que ele sabe fazer isso. A raiva quem tem é porque ele realmente fala e faz bem, sabe? Ele fica torcendo pela errada e birra. Diz assim, ele falou que é tão bem nisso, tomara que ele erre, mas ele vai lá, faz e entrega o que prometeu, né? O William não. O William tá praticamente dizendo que vai servir lixo, e quando chega lá, tá uma oitava maravilha do mundo. Então fica meio confuso. Eu não sei. A gente sabe que reality show é bicho danado. A gente não sabe se a produção orienta, tipo, William, dá um confessionário aí falando uma coisa meio triste, meio pra baixo, pra você, tipo, dar uma superação, sendo que não estão sabendo como trabalhar a superação ou sabendo que palavras ele pode usar pra ficar melhor. Então fica aquele clima, né? Tipo, não, ele tá indo tão bem assim, por quê? Mas é aquilo, é que tem reality show que a gente assiste reality show assim. Analisando essas coisas. Tem gente que não, né? Tipo, gostou do William porque ele é bonito no primeiro dia e vai estar com ele até a final porque ele é bonito até o primeiro dia, sabe? Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu geralmente assisto Masterchef sozinha, eu tô comentando no Twitter mesmo, normal. Mas eu assisti a reprise do Masterchef com outras pessoas, com familiares meus. E todos eles ficaram tanto quanto irritados com o William e acharam que a Manuela que merecia ter ganhado semana passada. Eu assisti depois, foi sexta ou sábado. Foi sábado. Todo mundo ficou irritado. E tinha gente que estava assistindo que nunca nem tinha assistido o Masterchef essa temporada, entendeu? E estava junto, acabou assistindo. E não gostou, achou assim, mas calou, achou feio, entendeu? Então, assim, eles têm que vender pra gente. A gente não tá comendo, lógico, mas eles têm que vender pra gente. A gente tem que acreditar que aquele prato tá gostoso, que aquela pessoa merece. E eu acho que isso ficou muito complicado semana passada. Essa semana eu não vi com ninguém ainda para poder falar, nossa, também acharam isso. Mas isso aconteceu, eu achei interessante. Pelo menos eu fiquei com dúvida. E aí até eu queria perguntar para vocês se vocês também ficaram. Na primeira prova, a impressão que eu tive foi que o Jacan, ele não gostou que o Jacan não gostou do prato da Heaven, né? Uhum. E o Fogaça e a Paola votaram juntos. Você tá falando da cebola? Da cebola. Ah. E o Fogaça e a Paola votaram juntos, porque quando a Paola foi anunciar o resultado, ela falou, tipo, que eles tinham tido um empate e tal, e que no desempate ela e o Fogaça tinham vencido. Então, assim, se o Jacan não gostou do prato da Heaven, teria ele votado no prato do William, que claramente era o pior de todos? Tipo, eu fiquei com essa dúvida. Também fiquei, quando a Gabi falou isso, como você falou isso no chat, eu fiquei pensando também, tipo, gente, como assim? Se ele não gostou da Heaven, ele não gostou do Rafael, que tava o melhor prato, e não gostou do William, que tava fraco? Eu não prestei atenção nessa parte que ela falou da votação, não. Mas se for isso, porra, então tá confusa essa situação. E depois já chamar o William de Ravi, né, gente? Mostrou o favoritismo dele aí já pra quem ele tá puxando sardinha, né? Essa hora eu já achei muito esquisita, sabe? E aí depois foi acontecer na segunda prova, então... Vamos chegar e falar um pouquinho da nossa Heaven, nosso pedacinho do céu. Nossa, gente, como ela fala que o nome dela é Heaven Deline, tem gente que diz que o nome dela é Maria do Céu. A gente fica na dúvida, gente. Como ela é tão mais bonito, sabe? Teixeira é tão próxima da gente.
Mas ela recebeu o povo tava dizendo, a Raven tá recebendo bastante destaque no começo do episódio, isso não é um bom sinal. Eu quero saber, Laura e Gabi, se assim, isso foi sinal de que ela sairia ou porque também a gente só tem 3 participantes? Óbvio que os 3 vão falar bastante, sabe? Não tem como. Acho que é por causa disso que tem 3 participantes. Tipo, você acha que semana passada a Manuela apareceu tão mais assim pra falar, não, ela saiu por causa disso? Eu não sei. Eu acho que é porque ela fala de uma forma muito mecânica e explica tudo o que aconteceu. Então ela sempre apareceu, eu acho, assim. Então não acho que seja por isso, não. Eu acho que é porque só tinha 2 pessoas fazendo a última prova, só tinha 3. Eu também acho. E a edição, pra mim, ela deixou claro que a Raven iria sair, mas não foi por isso. Foi por outros motivos, assim. Tipo, eu entendi que ela iria sair, por exemplo, no momento em que o William só reclama dela estar recebendo ajuda. Inclusive, na hora que ela não consegue abrir a garrafa e, tipo, aí, tipo, na minha cabeça, sabe, o que eu faria? Eu ajudaria ela a abrir a garrafa, sabe? Ele não se oferece para ajudar e ele ainda reclama que outra pessoa se ofereça para ajudar. O que ele quer? Que, tipo, a menina não consiga fazer o negócio porque ela não consegue abrir a garrafa? Sabe, tem algumas coisas que, pra mim, passam muito do limite, assim, no que é pra ser um programa de culinária, sabe? Eu sei que é seu concorrente, mas, tipo, cara, é só um programa de culinária. Você não precisa passar tão por cima da outra pessoa dessa forma, assim. E aí, tipo, quando ele faz isso, e no primeiro momento em que ele, tipo, precisa de ajuda, porque se ela não falasse da história dos palitos, ele não teria feito nada. E, tipo, ele ia deixar aquele negócio todo aberto, assim, e não ia nem conseguir entregar. Então, pra mim, ficou muito claro que seria uma coisa que, tipo, voltaria pra perseguir ela, sabe? Tipo, ele foi cuzão e ela ajudou ele quando ele tava precisando. E, tipo, ali pra mim ficou claro que ela seria eliminada da noite. E a Raven, o William nem é fã de Masterchef, né? Porque se o William soubesse, um dos melhores momentos desse Masterchef no Brasil é a Elisa pedindo pro pai dela abrir um negócio, gente, na final do Masterchef, que vou pousar o delírio. Gente, quem não lembra, né? Aquela cena quando ela vai... icônico. Né, quando ela chega correndo com o pote na mão, chega, pai, abre aqui, ele desce a escadaria, ele abre, sei lá, o Twitter vai à loucura, todo mundo... Gente, é um momento lindo isso. Não sabe... Será que ele ficou com raiva que pensava que esse momento seria recriado? Claro que não, porque não é Elisa ali, nossa winner do Masterchef Profissionais algum ano, porque ela vai voltar como profissional e espera e vai ganhar. Ser a primeira a ganhar todas as versões. Mas... E uma das poucas winners que é meio que uma unanimidade, né? Eu acho. Todo mundo gosta da Elisa. E eu acho, e aqui esse parênteses falando dela, que eu acho que a vitória da Elisa foi o que ajudou o Masterchef a ser o que é hoje em dia, porque foi uma winner que agradou todo mundo. Ou seja, todo mundo assistiu a segunda temporada gostando, porque a winner da primeira foi muito boa. Sabe? Aquele efeito... reação em cadeia do efeito. Você gosta de uma temporada, você assiste a outra porque espera que ela seja tão boa quanto, ou se uma temporada é ruim, você não assiste a outra porque achou ela ruim. Então a Elisa ajudou, e tanto que a segunda temporada foi boa e assim foi. Tá caindo hoje em dia, mas a culpa é da Band, que tá botando 5 temporadas por ano. Né? Eu não ia nem assistir essa, eu nem assisti alguns episódios, eu comecei a ver depois. Mas eu só quero fazer um comentário sobre o que vocês falaram. Eu já falei isso uma vez, eu acho, pro Rich, quando eu tava comparando o Masterchef americano do brasileiro, porque eu assisto o americano. E eu acho que o Masterchef brasileiro, eles incentivam muito mais estratégias, táticas e a pessoa ser escrota com a outra pelo programa do que o Masterchef americano. O Masterchef americano é muito mais de feel good, de serem amigos. Não que não tenha treta, não tenha confusão e não tenha briga dos participantes. Mas, por exemplo, no Masterchef americano, se alguma pessoa que é chefe de equipe, que tem a chance de salvar alguém, se salva, o Gordon Ramsay, né, que é o criador do Masterchef e que é o apresentador da versão americana, ele mete o pau na pessoa, ele acha um absurdo se salvar a pessoa que foi a líder da equipe, né? Ele acha isso um absurdo, ele mete o pau se salvar. Então isso nunca acontece, é muito raro. E aqui é tipo o completo oposto, né? Aqui eles aplaudem, se você não faz isso, você é um idiota. Eu acho assim, aqui... Eu mesmo falo isso, eu me salvaria, sabe? Então, eu acho que aqui eles prezam muito isso, essas táticas, essas coisas, as próprias formas que eles fazem, não que não tenha lá de você escolher para o outro, tem isso também, entendeu? Mas eu acho que o foco é totalmente diferente. E aqui é engraçado porque assim, a gente
tem um maior programa de reality show, quem sabe que aqui que tem nesse Brasil, é o Big Brother. E a gente, nossa cultura de reality show, da grande massa, né, que é a massa que manda nos programas, acostumou a que jogo é errado e tem que ganhar por simpatia, carisma e outras coisas. Mas o MasterChef eu acho que começou a se perder por causa disso, quando começou a botar estratégia na frente da culinária. Tanto que a gente fala, nossas melhores temporadas do MasterChef, o povo mal tinha estratégia, gente. O povo era muito good vibes e formava os grupos, os times aí, não tinha grandes complicações. Do ano passado para esse é que começou o clima ficar mais pesado. E da Raven eliminada, vocês ficaram chateadas, queriam Raven na final, como é que queriam ela? Eu queria ela na final não que ela fosse minha torcida desde o começo, mas especialmente considerando as pessoas que foram sobrando, eu gostaria de ver ela na final também, porque eu queria ver uma mulher na final. Eu acho triste que na última final do Profissionais a gente já não tenha tido uma mulher, e agora de novo a gente não tem, sabe? Mas acho que isso não deixa de ser um reflexo do que a gente vê nos restaurantes por aí, sabe? Tipo, a maior parte das cozinhas são comandadas por homens, né? Como na maior parte de todos os locais no mercado de trabalho, assim. Então, não deixa de ser um reflexo, mas confesso que eu gostaria de ver uma mulher nessa final também. Laura, Eu também queria ver uma mulher. Você chegou a acreditar que a Raven estaria na final em algum momento quando você assistia? Nem por um minuto. Para mim, desde que fui trabalhando, a final era Rafael e William, por causa dessa rivalidade chatíssima que eles ficam jogando na nossa cara todos os episódios. E até acredito agora que o nosso próximo assunto é justamente isso, Rafael versus William. Afinal, que foi uma disputa que começou, gente, digamos que quase que do nada. Um belo dia a gente vai assistir o MasterChef e começa Rafael e William sendo os principais rivais da face da Terra. A edição não começou nem plantando a sementinha, já jogou na nossa cara que os dois não se bicavam. E ficou isso, né? Tanto que um queria ir pra final com o outro, um queria ir pra final com o outro, mas a gente sabe que isso é de machismo, gente, que o homem nunca escolhe pra mulher pra final. Pode ver, qualquer reality show vocês perguntam, eles raramente vão dizer a mulher. Raramente vão escolher a mulher, vão sempre querer ir contra ele, ou com o brother do coração, ou com o principal rival. Nunca é contra a coisa. Sempre é um desses extremos. Mas faz duas vezes. E eles sempre consideram rival outro homem, né? Nunca a mulher. A mulher no máximo seria um interesse amoroso. É bem o Masterchef. Só faltou isso no Masterchef, né? O tal plot que a Raven se apaixonou por um. E já teve quase isso com a Kathleen com o Tem um livro que tem esse termo. Eu comprei essa semana para ler. Depois eu te conto o que acontece. Pronto. Aí 2, 3 semanas que deixou isso na nossa cara, que o programa tinha essa final. Gabi, você acha que é realmente porque eles eram a final do programa e a edição tinha que achar um jeito de deixar que o grande embate, o ápice, o momento alto, seria os dois se enfrentando justamente na final? Ou é porque realmente o programa estava sem história e essa era a melhor história para ser contada? Eu acho que não. Eu acho que já que os dois iam ser finalistas, eles resolveram começar a contar essa história. Eu acho que eles, depois que eles fizeram o casting, começaram o programa, eles perceberam que esses candidatos eram bem complicadinhos de gostar. Então eles falaram assim, então vamos fazer uma coisa que dê mais emoção e inventar esse negócio aí. Porque, olha, esse elenco foi complicado, vamos falar a verdade. E aproveitando o gancho que a Gabi jogou de homens e mulheres, vale os nossos dados aqui, vamos trazer o Data Mastercast, né, gente? Que é a final com 2 homens, é a terceira final do Masterchef Profissionais, é a segunda final com 2 homens e de 6 pessoas que chegaram na final, 5 são homens, apenas uma mulher chegou na final na primeira temporada, que foi a Daisy, e mesmo assim ela venceu. E venceu com a temporada polêmica. A Gabi até que levantou esses dados. Falei, Gabi, você acha que o que é? Eu falei até pra Gabi, será que homem tá ganhando profissionais porque a vitória dos amadores estão vindo de mulheres? Sabe, eu digo, para equilibrar, dizendo que homem e mulher estão ganhando? Eu acho que isso mostra muito dos papéis que as pessoas consideram que ficou relegado para homem e mulher na cozinha, né? Mulher tem que ser da cozinha caseira, de casa, e o homem é da cozinha profissional, é o gourmet, etc. Porque eles falam muito sobre isso. Existem vários estudos sobre isso, né? Sobre essa questão da mulher não ter tanto espaço na cozinha. A Paula falou sobre isso, sobre a questão da liderança da Manuela, lembra? Quando ela falou para sair, foi bem legal. E eu acho que isso reflete muito essa situação. E tem outra coisa, mas isso é... Citando o meu TCC, tem uma questão
de mulher em posições de chefia, que mulher tem menos posição de chefia. E porque muita coisa que a mulher costuma contratar de forma mais diversa. O que acontece? O homem contrata muito pensando assim, no mentor, numa pessoa igual a mim. Pode ver que o Jacan e o Fogaça sempre falam de participantes que lembram ele. Não que a Paola não fale, mas eles falam mais. E são homens, entendeu? Fatalmente. É muito difícil eles falarem isso de mulher. E eu acho que isso reflete um pouco, porque os grandes chefes, assim, todos que ficaram famosos são homens, os mais conhecidos, sabe? E eu acho que isso reflete uma ideia de que chefe profissional tem que ser homem. Isso é uma coisa que permeia na sociedade. Faz total sentido. Eu concordo com a Laura, tipo, é muito isso, assim. A pessoa que cozinha em casa e que tem o sonho de virar chefe de cozinha, ela tá tudo bem que seja uma mulher, que é o perfil do amador, sabe? Agora, tipo, o chefe de cozinha, o que já é profissional, ele vai ser o homem, sabe? Fica essa dúvida, mas quem sabe ano que vem não inverte, né, gente? Não, porque a vitória do Léo, eu não sei, eu não tô de cabeça assim, onde o Léo aconteceu e teve a Daisy vencendo, sabe? Assim, tá meio invertido mesmo as coisas. Quando um tá ganhando, outro tá ganhando. Eu não sei se vai ter um ano que Eu ia teve falar duas. quem ganhou esse ano. Quem ganhou Eu esse não ano, lembro quem ganhou quem ganhou esse chefe ano esse foi a ano. Maria Antônia, ou seja, foi uma Isso, amadora e lembrei. vai ter um homem vencendo no profissionais. Ano passado quem ganhou foi a Michelle e teve um homem ganhando que foi o Pablo. Ano retrasado teve o Léo e quem ganhou foi a Daisy, sabe? Tá meio assim, tá meio parecendo como um combinado. Quando um homem ou uma mulher ganha o amador, o profissional vai ser do sexo oposto. Então, não sei. Não sei se. Pode parecer teoria da conspiração que a gente sempre faz, mas. E expectativas pra final? Gabi, nosso, como a gente falou, a gente não vai comer a comida da final, a gente não vai nem sentir o cheiro. Mas com base em toda a edição dessa temporada, com base em tudo que foi criado, com tudo que foi vendido, quem você acha que vai ser o grande vencedor do MasterChef Profissionais de 2018? Olha, se eu fosse pensar por gostar, assim, eu gostaria que fosse o William. Se for por achar que merece, eu acho que o Rafael merece. Então, e como assim, eu não amo o William, sabe? Então eu espero que o Rafael ganhe. Agora eu acho que talvez o William tenha mais perfil de vencedor, assim, sabe? Então, eu sinceramente eu não sei no que apostar. Porque o Rafael seria aquela pessoa que sempre foi, tipo, um cozinheiro muito bom e tal. E o William é aquele cara que veio crescendo e que, tipo, tem outras coisas em favor dele, assim. Então, eu não sei que aposta fazer, sinceramente. Mas se eu tiver que escolher um nome, eu diria que eu acho que o Rafael vence. Laura tá mais convicta de algum nome? Ou também acha que vai ficar no ar? Eu acho que o Rafael ganha, mas eu concordo com os pontos que a Gabi... Eu ia falar assim, o Rafael ganha, porque eu acho que ele é melhor. Sim, não sei se vai ser melhor no dia, mas eu acho que ele é o melhor cozinheiro. Agora, a Gabi agora me convenceu nesse negócio de que o Will tem mais perfil, né, de vencedor. Então eu fico com dúvida por causa disso. Porque eu diria Rafael, se você tivesse me perguntado antes, primeiro. E pode até variar, que assim, a gente ficou descobrindo que a Maria Antônia realmente ia vencer quando ela fez um discurso, a Ana Paula fez um discurso na final, com um trechinho que ela falou, né, de guerreira, uma coisa assim, que deu a entender um pouco que a Maria Antônia venceria aquele programa. Então quem sabe ela não diz alguma coisa que seja o Rafael, mas vai ser complicado, é uma chefe com dois winners que não agradou o público, que como a gente falava que Raven e William tem mais esse apelo com o público que dava... pra Maria Antônia na final, desculpa. Ah, mas a gente também, a gente é acostumado. Nós também. Esse podcast... Mas o pessoal odiava ela, né? Esse podcast aprendeu geral... aí na contramão. A gente aprendeu aí na contramão do público. Eu não suportava o Hugo, gente. Eu não suportava. Não, eu também não. Inclusive, Deus que me perdoe por isso. O público, pessoas todas que nos ouvem me perdoem. Mas eu não consigo ainda aturar ele com a Irina. Mas ok, né? A gente não gostava dele aqui também. A gente tava torcendo bastante pra Maria Antônia, mas... o público no geral não gostava dela, né? Então foi meio que É verdade. Olha, eu acho que você tá certa quando você fala do público, do Will ser mais uma pessoa que o público abraçaria. Eu acho que faz sentido. Mas assim, ó, o Will... Eu acho que talvez, por ter tido um último winner tão contraditório quanto a Maria Antônia, talvez dessa vez eles optem
por escolher alguém mais aceitável para o grande público, assim, né? Ainda mais que o programa tá vindo numa queda de audiência e tal. Então, assim, tudo isso são coisas a se pensar, né? Olha que, assim, minha opinião é assim. O Will, ele tem aquele perfil de trajetória do vencedor. Porque no Video News, que aparece antes do MasterChef, eles ficam comentando tudo, aí o discurso do Will, comparado aos três, era muito mais de que ele estava em crescente, porque ele falava, a Raven tem um restaurante dela, o Rafael tem um restaurante dele, eu não tenho nada, sabe? É tipo aquela coisa de dar o prêmio para alguém que está crescendo agora e está aparecendo, e a vitória do MasterChef ser o empurrão que ele precisava para crescer, sabe? Eu acho que combina com a história do programa, botar isso. Sendo que, gente, não sei se vocês analisaram, mas a gente tem que analisar pra gente comentar no podcast. Faz um tempinho que a gente não vê o Rafael sendo tão desnecessário como era no começo, viu, gente? A edição deu uma leve maneirada com ele. E a gente tem medo que quando começar a maneirar com Maria Antônia, por exemplo, foi porque ela venceu. E eu não sei se o que acontece. Porque assim, como falou, tem uns pontos de audiência que agradar o público, mas tem o de credibilidade do programa tem que ser carregado também. Porém, mesmo o Rafael cozinhando melhor que o William, que é o que aparenta pra gente, o William vencendo, o público aceita, porque o público acha o William melhor por causa de fatores além de cozinhar. Então fica aquela dúvida no ar. Pra mim, eu acho que eu torço pro William. Embora que se o Rafael ganhar, eu venço o bolão, sabe? Tô me apegando a coisas de terceiros. Mas eu acho também que eles deram uma humanizada, assim, no Rafael, só que a minha dúvida é se humanizaram o Rafael ou se, tipo, na reta final foi sobrando meio que esse grupinho que era, tipo, dos mais desnecessários, assim, sabe? Então eles não tinham quem atacar, porque todo mundo que era do outro lado já tinha saído, né? E teve o Francisco, né? Que agora eu me lembrei também. Francisco foi bem jogado por todos os panos quentes nas coisas dele. Ele ficou quase um santo, um canonizado, pra chegar na final com o Pablo e perder ainda. Também ficou desse lado. E agora eu trouxe aqui um comentário bem rápido do Guilherme Santos. Guilherme Santos, que é ouvinte do canal, gente. Ele escuta o Mastercast, ele escuta o Extra Podcast. Sempre tem comentário dele nos dois podcasts. Ele botou uma coisa analisando o top 4, que eu achei pertinente, porque também foi uma coisa que a Gabi achou interessante e falou até no chat. Ele botou assim, o que ele falou, né? Abre aspas. Pra mim, o episódio do top 4 definiu bem duas coisas que eu já tinha uma ideia. Primeiro, o que a Paula tem de sobra em didática e coerência, Jacquin deixa muito a desejar. Até o público mais leigo ficou de cara apontando no Twitter o fato de um momento no Jacquin falar pra Raven colocar as placas em cima do forno e minutos depois xingando ela por ter feito o mesmo. Deus me livre trabalhar com um homem desse. 2. A produção quer muito o final Will e Rafael, típica final mocinho versus vilão, com o Will ganhando. Para quem enxerga além da edição e da atuação dos candidatos, saca que o Will e o Rafael estão fazendo um joguinho com as câmeras. São farinha do mesmo saco, fazendo parte do clube do Bolinha, só que o Will é engraçado, tem um carisma que o público gosta, enquanto o Rafael é um porre, um típico participante que o público ama torcer contra. Cara, deixando aquele arroz do Will terminando de chegar no ponto para salvar ele foi hilário. Minha única esperança é caso realmente Raven ganhe a primeira prova semana que vem e haja esse embate da semifinal para a última vaga na final. Do contrário, vai ser um saco continuarem forçar esse plot e deixar ainda mais óbvio que o Will vai ganhar. E foi o que aconteceu, né, gente? A Raven não venceu a primeira prova, o embate vai vir na final. E Gabi também tem um comentário que falou que é difícil trabalhar com Jacquin, né? Não, então, eu concordo 100% com esse segundo comentário que você estava lendo. Eu não tinha caído ainda. Com esse segundo comentário que você leu aí, sobre que já estava, tipo, muito claro pra gente qual seria o desenho desse episódio, dessa final, né? Laura, Laura concorda com esses pontos que o Guilherme levantou? Eu acho que são pontos legais, interessantes, que a gente já tinha até comentado alguns. Fazendo parte do clube da bolinha, só que ele falou assim, só que o Will é engraçado, tem carisma. Eu já disse, eu já estou de saco cheio do Will e do Rafael, eu estou de saco cheio dos dois. Então, assim, eu nem posso ficar falando assim que eu concordo, porque eu já cansei dos dois. Eu concordo um pouco nesse ponto, porque é muito, mais ou menos, a sensação que eu tenho, assim. O Rafael, o Daniel, eles eram tão desnecessários, mas tão desnecessários, que o William era um pouco menos, e aí parece que, tipo, ele era uma pessoa boa, sabe?
O Thales também era muito desnecessário. Então, assim, qualquer pessoa que é um pouquinho menos pior, ela parece uma pessoa legal nesse contexto, né? E é mais ou menos isso que eu sinto, porque o William também fez uns comentários bem horrorosos, assim. Eu lembro Logo no que começo também. no episódio da saída definitiva da Drica, por exemplo, ele foi bem desnecessário. Então, assim, ele também não é nem um santo, sabe? Só que ele é mais novinho, mais bonitinho, mais engraçadinho, sabe? Então, acaba que a galera dá uma passada de pano e vida que segue. E ele tá bem popular, ele tá com, acho que é o que tem mais seguidores, não sei quantos no Twitter, então tá conseguindo uma fanbase aí pra acompanhar os trabalhos dele. Ai, mas posso falar que às vezes eu fico sem muito olhar a hashtag, porque eu acho que o pessoal, as pessoas se atingem muito pelo que está acontecendo, assim, disso de personalidade, e aí, tipo, pô, se o Will fizer alguma coisa ruim, gente, não tem, mesmo você gostando dele, não tem problema de falar, sabe? Eu fico meio bolada, gente, tipo, ele tá sendo escroto, não precisa achar lindo só porque, ai, mas eu adoro o Will, sabe? Sei lá, eu não gosto dessas coisas de ficar passando a mão na cabeça da pessoa só porque você quer que ela ganhe. Tipo, ela pode ganhar mesmo não sendo perfeita. Uma coisa que eu acho bom que acontece, é quando você torce pra alguém e aquela pessoa sai no começo da competição, você começa a avaliar o programa de forma melhor, porque você acaba não tendo ninguém pra amar, acaba amando e odiando as pessoas na mesma proporção, sabe? Acaba gostando daquelas pessoas no meio. Eu acontece comigo nesse Masterchef, porque assim, por mais que eu torcesse pra Drica e tal, eu não tinha uma grande pessoa que era meu enorme favorito, como outras temporadas, tipo como a Jiang, que eu torci muito pra ela, como a Raquel, sabe? Até a Luriana, que eu torci por ela no Masterchef Profissionais, no Masterchef Amador, Saudade. quer dizer. Aí não tinha uma pessoa que fizesse isso, sabe? Que nem a Lube e tal, mas então essa temporada eu fiquei meio intercalando quem chega aqui nesse podcast sem final, reconhecendo que o Rafael merece vencer também, por ele ser bom mesmo, né? Tendo aqueles probleminha ali. Uhum. E antes de ir pro bolão, gente, que o bolão só vai ser de forma rápida, eu vou dizer que a Gabi achou um link de uma notícia dizendo que uma certa marca, que então vai citar o nome aqui também, não teve os que patrocinam o MasterChef Brasil, teve o nome, teve as citações cortadas do episódio. Eu não prestei atenção porque essa notícia, a gente só conhecia essa notícia depois do programa, não foi, Gabi? Se a gente tivesse visto antes, a gente prestava atenção, mas fica interessante aí, gente. Será que o MasterChef vai cortar o patrocínio? Será que vai ter isso acontecendo? Que coisa. É, porque tá tendo a Eu não confusão, tinha né? reparado também. Mas falaram que na hora que a Ana Paula fala, fulano ganhou a prova e com isso ganhou R$ 1.000 em compras, né? Uhum. Na tal marca. E tipo, parece que falaram que ontem ela não falou. Teria que rever o episódio para perceber isso. Eu confesso que no momento eu não percebi, mas a gente achou essa notícia na internet. Então, veremos aí qual vai ser a postura do MasterChef, que a galera tá cobrando nas redes sociais, um boicote mesmo, e enfim. É um assunto delicado pro MasterChef, um assunto delicado. Cara, eu acho muito complicado as pessoas falarem boicote nesses casos, porque o Carrefour paga cota de patrocínio, né? Então, assim, eles já pagaram. Como é que você vai fazer? Vai devolver o dinheiro? É assim que funciona, gente. Exato. Tem contrato. Não é como se fosse, não é, seria, é muito mais fácil se fosse o caso contrário, né? Tipo assim, por exemplo, a marca patrocina o MasterChef e acontece uma atrocidade no MasterChef. A marca vai lá e para de patrocinar. Agora, tipo, a marca tá me pagando. Aí eu vou lá romper o contrato de patrocínio. Posso até fazer isso. Mas, tipo, já pagou, já é toda uma questão, né? É, porque eles patrocinam o programa, né? Então, assim, deposto que é antes, com certeza. Sim, eles poderiam, tipo, sei lá, pra próxima temporada e buscar outro patrocinador. Aí seria, tipo, viável e seria legal e seria, se não tiver contrato assinado por várias temporadas e por vários anos, né? Que também é uma possibilidade. Mas, enfim, é o que a galera tá pedindo aí. É, assunto que a gente pode trazer depois. Gente, atualizando rápido, esse podcast ficou grande, mas é bom que é de semifinal, mas é só dizer que o bolão, com a saída da Raven, eu e o Fully perdemos a Raven do nosso time e ficou só eu com o Rafael e ele com o William. E o Fully tá com 21.5 pontos, eu tô com 20.5, ou seja, não só teremos um vencedor disputado na rivalidade, como a rivalidade Rich Fully vai continuar até o último momento do MasterChef, que quem ganhar, ganha o bolão, obviamente, porque, sei lá, a gente dá 700 pontos para quem ganhar, só pra pessoa que apostou no winner ganhar o bolão. Mas é isso. Eu não vou pedir top 3 nem top 2, porque a gente só tem top 2. A Gabi ela já falaram as opiniões dela de quem
queria achando, mas Gabi, você tá especialmente animada para essa final do MasterChef, só para encerrar? Nossa, animadíssima. Uhul. A ironia de Gabriela. E Laura, você, nas suas finais que você já viu do Brasil, você acha que te animou essa final? Tô 100% nem aí, mas vou assistir. Vai assistir porque a gente tem que xingar no Twitter, gente. Eu vou criticar, já consegui Ah. um. Eu vou criticar o Rafael na próxima. Vou chegar dizendo, gente, o Rafael me respondeu, me xingou. Sabe, vou fazer isso também na próxima. Então é isso, gente. Chegamos ao fim do episódio do podcast. Obrigado, Laura, por vir mais uma vez, por vir de última hora, já que ela falou como foi de última hora mesmo. Obrigado, Laura. O Fully não pôde estar aqui com a gente. Obrigado a todo mundo que nos ouviu até aqui, que comenta, que compartilha. A gente bota esse podcast aí pra frente, pra todo mundo. Obrigado a todo mundo que escuta no Spotify. Como falei no Extra Podcast, falando aqui também. Que a gente foi pra plataforma do Spotify, o público também tá indo pra lá, tá sendo bem legal a recepção lá. E é isso, quem quiser falar com a gente é só mastercastbr@gmail.com ou comentar no YouTube. Eu deixar os comentários sem esquecer de alguma coisa, né? De alguma avaliação. Se vocês viram se o programa pronunciou a marca ou se a logo do patrocinador apareceu na prova, sabe? Porque fica lá no coisa dele, no armazenzinho dele, já que eles vão comprar as coisas, pegam os ingredientes na dispensa, estão lá o nome faz da propaganda. Então não deu para reparar nisso também, mas é isso. Nos vemos semana que vem com um winner decretado, né? Nossa entrada de férias, minha de Gabi Fully. Mas é isso, torçam por seu favorito e não vão xingar eles com nível pessoal no Twitter, gente, nem no Instagram. Xinguem como profissionais só. Tchau, tchau. E lembrando aos participantes que não precisa vir xingar você, né, Iris? Precisa, porque isso me dá reconhecimento. Precisa, porque isso mostra como eu sou superior. E, gente, pelo amor de Deus, né? Mostra como eu sou superior. Se meu comentário incomoda o participante do MasterChef, é que eu vou continuar comentando mesmo. Se para Daniel, que semana que vem mais. Né? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.